Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos ao @Rádio Otorrino da Sogot, que é a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, que representa os otorrinos há 65 anos e promove ações como essa de ensino para os médicos, ensino para a população, levar conhecimento e conhecimento sério. Meu nome é Joel Lavinsky, eu sou o presidente da Sogot. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Beilke, doutora Bárbara Bianchi, e vamos aqui, falar de assuntos do dia a dia da otorrinolaringologia, que são assuntos do dia a dia de todo mundo, né, Bárbara? Assim, o otorrino está na vida de todo mundo. É dor de garganta, cera de ouvido, nariz entupido, nariz sangrando, voz rouca, um monte de coisa. E aqui a ideia é que a gente faça sempre uma leitura dos assuntos de uma forma para a população entender, né? Assuntos de forma bem dissecado, né? Questões bem práticas para as pessoas, e aqui não tem picaretagem, né? A gente vai falar o que é cientificamente embasado, feito por otorrinolaringologistas. Todos aqui têm título de especialista em otorrino, são pessoas que têm credibilidade. Bom, então a gente vai ter hoje, nosso tema vai ser hoje adenoide. Adenoide, o que são as adenoides, o que tem que fazer, tem que operar, o que tem que fazer para isso, e por isso a gente trouxe uma otorrinolaringologista pediátrica, né, a doutora Luciana Carpes, que nos vem hoje e nos dá muita honra em te ter aqui para a gente conversar sobre um assunto tão importante, né, Lúcia? Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre isso, e para começar já o nosso episódio de hoje, eu passo a palavra para a Bárbara para a gente falar de um caso, né, da vida de todo mundo, aí, né, das crianças, quem tem filho, né? Então, Bárbara, é contigo. Vamos falar um pouquinho sobre adenoides, quando operar. Isso aí, vamos começar com um caso que é muito comum no consultório de otorrino. Uma mãe trouxe o seu filho, Pedrinho, que tem 6 anos, e ele vive respirando pela boca, ronca bem alto todas as noites, até para de respirar às vezes, o que assusta os pais. O nariz está sempre entupido, escorrendo, encatarrado. Na escola, a professora falou que ele anda distraído, que ele está meio briguento, uma criança de mais difícil controle. E a mãe já tentou alguns tratamentos clínicos com sprays nasais, antialérgicos, mas o problema nunca melhora 100%. E a mãe ouviu falar então que existem adenoides aumentadas e ela quer saber mais, se é necessário retirar essas adenoides. Vamos começar então com a primeira pergunta para nossa convidada, a Luciana. O Dr. Rodrigo vai nos prestigiar. Vamos lá então. O que são, ou o que é, e qual a função da adenoide no organismo? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui contigo, Rodrigo, com a Bárbara, com o Joel. Obrigado. E vamos falar então sobre esse assunto que é o dia a dia do meu consultório. Então, a adenoide é um tecido único. Nós temos 2 amígdalas na base da língua, lá na garganta. E nós temos um tecido que é a adenoide no fundão do nariz, lá no teto do nariz, na junção entre o nariz, a garganta e os ouvidos. Porque a tuba auditiva, o caninho que liga o ouvido ao nariz, também se conecta a essa região onde está esse tecido, que é um tecido quadrangular, que tem umas reentrâncias. Então, por isso, às vezes se chama no plural, mas é um tecido único que tem lá no fundão do nariz. E ele é comumente conhecido como carne esponjosa, Sim, né? na verdade, esse termo a gente usa para tudo que tem dentro do nariz, corneto, adenoide. Mas a adenoide é um problema mais na fase infantil, né? Que na verdade eu posso usar a palavra de não ser um problema também, né? Porque basicamente todas as crianças terão sua adenoide. Na verdade, a gente já começa a ter adenoide na gestação, né? Quando a gente está dentro lá do útero, já começa a crescer não, a se desenvolver. Ela pode se tornar um problema depois, nos primeiros anos de vida, quando começa a ter infecção de via aérea superior, quando a criança vai para a escolinha, então as secreções nasais. Então, geralmente ela não é um problema, ela é uma estrutura normal que nós temos lá no fundo do nariz que pode se tornar problema. E considerando que, então, como tu bem falou, Lúcia, ela em si não é um problema, né? Não. Um problema é quando ela está aumentada ou quando ela tem algumas características, vamos dizer assim, inflamatórias, né, com secreção.
E por que acontece essa situação de ela ter, algumas crianças terem ela aumentada ou ela ter de alguma forma esse caráter inflamatório, assim, secretivo? Então, é uma junção, de genética e ambiente, né. Então, história familiar é importante, geralmente eu pergunto para os pais se eles também tiveram histórico de obstrução nasal, de se roncavam quando criança, se precisaram fazer alguma coisa em relação à adenoide. E o fato das nossas crianças irem super precoce para a escolinha. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem variações climáticas bem marcadas, a gente tem um inverno marcado, a gente tem muitos vírus circulantes, então as infecções virais de repetição, as infecções bacterianas, isso tudo vai fazendo com que aquele tecido ele cresça mais do que o esperado. E ele pode se tornar obstrutivo. Falando em obstrutivo, então vamos seguir já. Quais são, então, os principais sintomas que podem indicar a hipertrofia da adenoide? Um bem simples, que muitos pais não se dão conta, é a criança em repouso, brincando e a boca aberta, então o lábio aberto. O normal, quando a criança está em repouso, é o lábio selado, boquinha fechada. E isso poucos pais se dão conta. Esse é um sinal bem marcado. Claro que pode ser rinite, tem outros diagnósticos diferenciais, mas aí já começa o alerta. E daí o sono. O nariz trancado, ele vai afetar o sono, então a gente pode ter ruído respiratório, ronco, até a apneia do sono, como relatado ali no caso, né, que é a paradinha respiratória. E daí tem uma série de outros, em relação a inclusive, ao comportamento da criança. Então, uma criança que está obstruída, que tem por uma adenoide grande, ela vai dormir mal. E o sono é fundamental para o bom desenvolvimento da criança, para o humor, para a atenção, para a memória. Para uma criança que dorme mal, ela não produz tanto o hormônio do crescimento na madrugada. Então, tem aspectos, inclusive, relacionados ao comportamento da criança. E às vezes uma criança imperativa e desatenta, ela está dormindo mal. Boa. Vamos resumir, então, um resumão dos principais 5 sintomas que a criança que tem adenoides aumentadas vão apresentar: obstrução nasal, respiração pela boca, roncos, que mais? Encatarrada? Não necessariamente, porque tu pode ter uma Pode ser um adenoide deles, né? aumentada e não ter tanta Não secreção, né. obrigatoriamente, mas pode acontecer. Irritabilidade está relacionada. Irritabilidade. Alteração do desenvolvimento lá no colégio, de aprendizado. Pode ter bruxismo, né, que é o ranger, o apertar dos dentes, enurese noturna. Ótimo, ótimo. Perfeito. Enurese é fazer xixi na cama, tá, gente? É. E para a gente descobrir, então, como é que o médico faz para saber se essa adenoide realmente está aumentada? Vai precisar sempre fazer algum exame mais avançado? Explica para nós. Então, classicamente, nós vamos fazer o exame básico da criança, vamos olhar para essa boca, para o ouvido. Eu gosto de dizer que o ouvido é uma janela para adenoide, porque se tiver algum líquido acumulado no ouvido, a gente pode já ter uma suspeita que tem uma adenoide aumentada, né? Sim ou não, mas já é um indício. E existem exames complementares, né? Porque como a adenoide fica lá no fundão do nariz, não é simplesmente olhar o nariz aqui anteriormente que a gente vai enxergar. A gente pode fazer o raio-x, que é uma técnica clássica de observar um raio-x na lateral, é o rostinho da criança na lateral, e a gente vai ver a sombra daquele tecido. E a gente pode fazer também a endoscopia nasal, que é aquela minhoquinha que entra no nariz, que é um pouco desconfortável, né? Mas que nos permite visualizar a adenoide em si, ver o que é secreção, o que não é, ver se ela está trancando a tuba auditiva, que isso é super importante, gente, porque não é só um nariz trancado, a gente tem que olhar para o ouvido, às vezes a gente esquece do ouvido nisso, mas o ouvido ele sofre junto com a adenoide aumentada, e a endoscopia nasal nos permite ver se está obstruindo o tubo ou não. Perfeito. Lúcia, assim, vamos falar um pouquinho, porque tu falaste do raio-x, né? Que o raio-x é uma possibilidade de fazer o diagnóstico. Claro que ele tem que ser bem feito, né? Ele tem Com que ser um certeza. exame, tem que ser de boa qualidade, num local apropriado, que possa fazer um exame, nos dê um exame bom. E a gente sabe que a possibilidade também de fazer um exame endoscópico no consultório, né? Com a criança acordada. E isso, às vezes, quando a gente fala isso, né, para os pais, né, isso impressiona um pouco, né, porque a gente pode até, né, fala da minhoquinha, que é uma câmera, né, que vai pelo nariz da criança. Às vezes, tanto o pai quanto a criança se assusta um pouco
com relação a esse exame, mas é um exame extremamente importante, que se for possível ser feito, acrescenta informação, nos dá mais dados para tomar decisões, né? Como é que tu lida, assim, com essa questão desse exame específico, do ponto de vista, assim, de tranquilizar os pais? Porque à medida que os pais estão tranquilos, a criança fica tranquila, geralmente assim, né? Eu Então sempre fala um digo pouco isso. sobre isso, sobre esse exame, que em adulto é mais tranquilo de a gente fazer, né? Mas em criança É. precisa ter vamos dizer assim, uma delicadeza e uma paciência maior, né? Então, eu não tenho mais essa urgência de fazer todos os exames na primeira consulta, né? Isso eu aprendi com o tempo, que é no tempo da criança. E eu já começo antes da primeira consulta. Eu tenho um vídeo meu explicando, como se eu estivesse explicando para a criança como que vai ser a consulta, onde que ela vai sentar, o que que eu vou fazer. Eu mostro o aparelho, eu explico. Então, os pais veem isso e, na verdade, é uma forma de orientar bem os pais. Então, quando eles chegam no meu consultório, eles já sabem o passo a passo. E daí, neste momento, eu converso. Olha, era interessante a gente olhar a adenoide, mas eu não estimulo que seja num primeiro momento. Às vezes eu vou fazer um tratamento clínico, melhorar a situação daquela criança, diminuir a secreção, fazer uma audiometria, que é um exame que nos ajuda bastante para entender como está o ouvido. E vou fazer essa endoscopia num segundo momento. Eu tenho muito cuidado com essa questão psíquica, assim, porque isso se carrega depois na vida, né? Eh, o corpinho da criança, ele não pode ser algo que a gente vai lá e faz o que bem entende, sabe? A gente precisa proteger ela e explicar, orientar os pais. Então, tem que ter uma delicadeza, não pode ser a toque de caixa, não pode ser rápido, não pode ter urgência, né? Tem que ser com delicadeza. E se não for possível, eu também opto por fazer um raio-x num segundo momento. Perfeito. Mas fala para nós assim, agora falando dessa questão, tu já comentou das repercussões importantes que tem a adenoide, que também é conhecida por tonsila faríngea, né? Tonsila faríngea É um outro nome, é o nome mais técnico, né? mais bonito. Para os médicos, né? Uhum. Mas tu falaste da repercussão disso para o ouvido, né? Da questão, né, do dia a dia ali, do sono da criança. Mas se tu pudesse resumir para nós assim, quais são as repercussões, assim, de fato? Se ela não for tratada. Se não fizer nada, vamos dizer assim, não quero o pai ou a mãe, né, dizer, deixa lá esse negócio, não virar as costas para isso e não se importar. Quais são as repercussões disso no longo prazo da criança até, né? Então, começa pela crescimento facial. Então, nós vamos ter aí uma criança que respira pela boca, ao invés de respirar pelo nariz. Então, a língua fica posicionada. O normal, no repouso, é a língua tá no céu da boca. Então, a criança com boca aberta vai estar no assoalho. O ar vai entrar pela boca. E isso vai modificar as forças de crescimento da face. Então, nós vamos ter um céu da boca mais tipo teto de igreja, mais alto, que rouba espaço do nariz para respiração. Nós vamos ter uma mordida cruzada, uma mordida aberta. Então, nós vamos precisar de dentista lá na frente, de tratamento multidisciplinar, até de fonoaudióloga, porque vai atrapalhar a fala. Como eu falei, o sono é super importante para a gente fazer uma limpeza do cérebro, é um faxinão que a gente faz. Então, a gente joga fora coisas que não são importantes, que a gente viveu no dia, a gente joga fora durante o sono e a gente guarda, armazena aquilo que é importante e esse julgamento é feito durante o sono. Se a criança dorme mal, isso não acontece de forma efetiva e daí nós vamos ter problemas que são bem interessantes e até graves de desempenho escolar. Então, uma criança que tende a ficar mais agitada, que tende a ter dificuldade de atenção, dificuldade de memória, e pode até acabar sendo diagnosticada por outras coisas, como déficit de atenção e hiperatividade, mas o problema está lá no básico, que é um sono de qualidade. E uma audição, né? Porque geralmente a adenoide grande, ela de alguma forma acaba afetando o ouvido. A gente tem que sempre olhar para o ouvido quando a gente tem uma criança obstruída. Quando a gente tem uma adenoide grande e a gente indica uma cirurgia, muitas vezes os pais vêm com a pergunta já negativa. Mas já me disseram que isso vai diminuir com o passar do tempo. Sim. E aí, Lute, toda adenoide tem que ser operada? Ou como é que a gente maneja isso aí? Na verdade, a gente não opera a adenoide, a gente opera a criança. Então, a gente precisa
tempo na consulta para entender como que aquilo está afetando aquela criança. É individualizado, né? Então a gente precisa entender o sono, o dia a dia, precisa entender tudo, a alimentação, né? Uma As criança. otites recorrentes. Isso, precisa olhar bem para o ouvido. Tá, então isso é o básico, né? Mas a adenoide, é importante entender que a gente não nasce com ela gigante. A gente já tem adenoide quando nasce, mas ela vai aumentando ali nos primeiros anos de vida. Dos 3 aos 6 tem um estímulo bem interessante de aumento desse tecido. É um tecido que a gente chama linfático, ele está relacionado com as nossas defesas. A primeira defesa nossa para tudo que a gente respira e pelo que vem pela boca também, né? Então, ele é um tecido que está muito ativo nos primeiros anos de vida, mas lá pelos 6 anos, essa atividade toda para. Então, ele para de crescer lá pelos 6 anos. Só que ele não vai diminuir tão cedo. O que acontece é que lá pelos 6 ele para de crescer e a criança vai crescendo. Então, devagarinho, ela vai se tornando cada vez menos obstrutiva, porque a adenoide se mantém do mesmo tamanho, né? Em termos gerais, e a criança vai crescendo. Ela vai realmente ser, assim, substituída por um tecido fibroso lá na vida adulta, né? E ela nunca desaparece, a gente sempre tem um pouquinho de adenoide, né? No adulto, a adenoide não é uma causa de obstrução nasal comum, é um problema mais infantil. Vamos falar de cirurgia, então. Cirurgia é um medo muito comum principalmente dos pais de crianças pequenas. O que que pode acontecer, o que que pode complicar. Mas é importante lembrar que a cirurgia da adenoide, quando bem indicada, ela é incrível. A criança se transforma numa outra criança no dia seguinte da cirurgia. Explica para nós como é que funciona a cirurgia de adenoides. Ela é simples, ela é complicada? Dá um resumão para nós. Até o complementar, Bárbara, tua pergunta, porque o Rodrigo perguntou assim, ele pode diminuir com o tempo, né? E existe um tratamento clínico que a gente poderia fazer antes até de partir para a cirurgia? Porque o pai pode estar perguntando para a doutora Bárbara aqui, não, falou a palavra cirurgia, os pais ficam apavorados, né? De modo geral, preocupados, porque, pô, uma criança pequena ir para a cirurgia, né? Existe aquele imaginário, né, Bárbara, da cirurgia, uma coisa, né? Se tenta alguns medicamentos, se pode se tentar medicamentos antes de partir direto para a cirurgia? E aí depois tu já engata a resposta da Bárbara do A ponto Lu de te vista... falou antes, é só retomar que ela falou que ela sempre, muitas vezes, tenta um tratamento Sempre. clínico Uhum. para ver a evolução do caso da criança, não só ela, acho como a maioria, para depois poder indicar um procedimento, entre aspas, invasivo, que é uma cirurgia. Não, a cirurgia sempre é a nossa E última por quanto opção. tempo? E por quanto tempo esse tratamento clínico você espera? Assim? Quanto tempo você dá antes de indicar uma cirurgia? Vai. Ó, tem uma coisa que... Obrigada por essa pergunta, é boa. A gente tem que olhar para a fala da criança, porque geralmente é uma criança pequena, eu atendo muito criança abaixo de 3 anos, e a gente tem que olhar para a fala, porque o tempo também tem relação com isso. Há quanto tempo essa criança está com efusão? Porque uma adenoide grande, obstruindo a tuba, criança com efusão, com pressão negativa que seja. Como está a fala da criança? Ela está atingindo os marcos do desenvolvimento, e isso me guia mais até do que qualquer coisa, sabe? Então, O aspecto auditivo é uma coisa que o aspecto te auditivo... leva muito em consideração na hora de indicar a cirurgia. Muito, muito, muito. É óbvio que a obstrução é muito importante, mas quando vem acompanhada de perda auditiva, a preocupação é muito maior, né? Então, não existe um medicamento maravilhoso, poderoso, se existisse, né? A gente não precisaria operar as crianças, mas lavagem nasal apropriada, né, para a faixa etária. Existe um manual da Associação Brasileira de Otorrino sobre lavagem nasal. Sprays nasais que a gente utiliza, né, que podem ajudar a diminuir um pouco o processo inflamatório, assim. Se a gente pudesse evitar que a criança pegasse os vírus, mas isso são situações que vão além do nosso controle, né, tem a ver com o ambiente. E medicação, realmente, assim, tinha uma ideia que o Montelukast poderia diminuir uma adenoide, não as amígdalas, mas uma adenoide limítrofe, assim, isso é bem questionável, né? Mas a gente não tem um medicamento poderoso. Melhorar a situação da via aérea como um todo, diminuir a secreção nasal, isso vai nos ajudar, até porque isso é um alimento para esse crescimento, para essa hiperplasia dessa adenoide, né?
porque aqueles sprays nasais podem ser tentados, sprays nasais até com um pouquinho de corticoide pode ser uma opção no Isso tratamento. eu geralmente utilizo. Eu nunca, assim, a não ser que seja uma criança muito obstruída, né, que indico a cirurgia num primeiro momento, eu sempre tento o tratamento clínico. Às vezes tá chegando o verão, é uma criança limítrofe, assim, não tem tanto sintoma, eu dou uma esperada, vamos ver como é que ela fica no verão, né, porque a cirurgia é a última cartada, né, Isso é um conceito importante, que eu acho que é importante, junto da pergunta da Bárbara, é essa definição, que a cirurgia é o ponto que a gente chega no momento de dizer, olha, tentamos tudo o que tinha para fazer, né? E agora essa criança possivelmente vai se beneficiar de cirurgia. Então é uma coisa importante para a gente deixar bem marcado nessa nossa conversa, né? Eu vou repetir a Sim. pergunta da cirurgia para a gente conseguir Vamos fazer lá. um bom corte Vamos. para o YouTube depois, sem interrupções. Então vamos falar de cirurgia. Cirurgia é um medo muito comum dos pais, né? Como é que é essa cirurgia de adenoide? Ela é simples, ela é complicada, ela é segura ou ela é perigosa? Explica pra gente como é que é feita essa cirurgia. Sabe, Bárbara, que eu não gosto dessa palavra simples, porque ela Nada é tende. simples. Nada é simples, ainda mais uma criança pequena, né? E tende a banalizar muito o procedimento. E eu não gosto que esse procedimento seja banalizado, porque muitas crianças acabam precisando. Quando a gente banaliza, a gente não também tenta aprimorar o procedimento. A técnica clássica é uma técnica que a gente tem há mais de 100 anos, né? E é uma técnica que envolve a palpação, ela é feita sob anestesia geral, né? E precisa, então, ter uma equipe que saiba lidar com criança, um anestesista que seja ótimo. Então, e tem que ter cuidado com os detalhes, assim. Eu já faz alguns anos eu opero por vídeo, eu gosto de enxergar o que eu estou fazendo. Tem um estudo bem interessante que mostra operar sem o uso da tecnologia do vídeo e depois revisar com o vídeo, e somente 20% das cirurgias realmente removeu tudo. É interessante a gente remover toda a adenoide para evitar a recidiva, né? E com o vídeo, com tecnologia, a gente consegue melhorar essa situação, né? Enxergar melhor. Hoje em dia a gente tem o Coblation, que nos auxilia bastante, assim, porque a técnica tradicional ela envolve a cureta, né? Que é um instrumento que a gente usa há muitos e muitos anos. Mas há formas de fazer que são até mais delicadas, sabe? De preservação da tuba, enxergando. Então, é uma cirurgia que ela pode ser bem bonita e não simples no sentido banal. Ela é uma cirurgia de baixo risco, que até pode ser feita de forma rápida, que assim, que a criança sai e tem poucos sintomas, talvez uma dorzinha de garganta, sabe? O risco maior que tenha de sangramento, mas é muito raro na adenoidectomia, né? É diferente da amidalectomia, da técnica das amígdalas. Então, a adenoidectomia é uma cirurgia que costuma ser muito tranquilo pós-operatório, mas não é banal, não é simples, né? Precisa de carinho, cuidado, atenção. Porque os pais, juntando a pergunta da Bárbara, eles se preocupam também com o assunto da anestesia, né? Ah, com certeza. E é importante deixar muito claro que a anestesia é algo hoje extremamente seguro, né? Talvez mais seguro que andar de avião, inclusive, né? Então, assim, então é importante isso porque é uma preocupação dos pais. Quando a gente fala anestesia geral, isso impacta também, né, Lute? Então, o jeito de a gente falar e a gente expressar isso é bem importante, né? Para não deixar de fora, acho que a gente pode lembrar ainda que existe microdebridador também. Ah, com certeza, É uma técnica que ainda se usa em casos, acho, escolhidos a dedo. Eu não sei se posso falar de técnica aqui. Claro, Pode, claro. Falamos de cirurgia. Tá, o microdebridador no transoperatório ele sangra mais. Sim. E o Coblation, tu vai e dissolvendo. Sequinho, assim, tem um sangramento. Então, é mais bonito transoperatório, né? O ponto é que, assim, a cirurgia, quando ela é bem indicada, tem indicações claras, a técnica varia de cada médico, né? Então, assim, tem tecnologias para isso, então, assim, o importante é que as pessoas entendam, porque senão a gente começa a realmente ficar
com diferentes possibilidades de técnica. De modo geral, essa é uma cirurgia que tem uma rotina que a gente pode se auxiliar de alguma tecnologia adicional, que sempre é bem interessante, né? Mas o ponto central aqui é que é uma cirurgia de baixa complexidade, extremamente segura e muito eficaz, independente da tecnologia que a gente tem disponível, né? Então, o ponto é que a gente precisa ter a clareza da indicação do momento certo, né? É muito eficaz quando bem indicada, porque tem muita criança com adenoide hipertrofiada, grande, né? Que tem rinite. E essa rinite a gente não cura quando opera adenoide, né? Sim, você vai acabar precisando também manter, independente da cirurgia, muitas vezes vai precisar continuar com o tratamento O clínico, volume né? dos cornetos também, né? Ah, com certeza. Então tem várias outras causas de obstrução e ronco, não só adenoide, mas também... E até indo já ao encontro disso, é possível fazer esse procedimento das adenoides junto com outros procedimentos, né? Então, Sim. a combinação, né, de outras questões, não só da respiração, mas também do ouvido. Fala um pouco para nós assim desse contexto, assim, de quando você pode associar outros procedimentos junto para já resolver. A gente brinca, né? Barba, cabelo e bigode, já resolver outras pendências na criança associadas a isso, né? Eu falo muito isso, barba, cabelo e bigode. Então, como eu falei, o ouvido, ele comumente está afetado quando uma adenoide está muito grande, porque obstrui o caninho que liga o ouvido ao nariz. E daí pode reter secreção no ouvido, fazer uma coisa chamada otite serosa, otite secretora, que abafa a audição. E isso atrapalha o desenvolvimento da criança. E às vezes a gente tem que colocar dreno de ouvido. Então, esse combo adenoide-dreno é o combo provavelmente mais comum, né, cirúrgico. Uma outra coisa é que, às vezes, a criança com adenoide grande, ela também vai ter as amígdalas grandes, né? E se a obstrução for em função da adenoide e das amígdalas, pode ser preciso uma intervenção nas amígdalas também, tá? O Rodrigo falou dos cornetos, então o corneto também. Uma criança pequena, a gente pode, se ela tem... Corneto é uma outra carne esponjosa que tem dentro do nariz, né? Mais anterior, não é lá no fundo do nariz, é nas paredes laterais. Então, às vezes, a gente pode cauterizar um corneto numa criança pequena, ou até numa criança maior, né? Uma criança ali de seus 10, 12 anos, pensar em fazer uma turbinoplastia, né? Que é a diminuição desse corneto de uma forma mais definitiva. Luti, a gente só não falou um assunto que eu acho que é bem relevante, que os pais devem estar se perguntando. O depois da cirurgia, vamos falar só da adenoide, assim, o que é o pós ali, né? A criança tem que dormir no hospital, a criança pode ir para casa, o que se espera, o que a criança sente depois da cirurgia? Ela sente dor? Como é que é, o que acontece com essa criança depois que tu terminou a cirurgia, acordou? E até assim, te peço até para falar assim, como é que é, porque às vezes os pais se perguntam assim, a criança vai acordar assim, eu tá do lado, como é que é a tua rotina assim, da proximidade dos pais até a criança ir para o quarto ou ir para casa, que seja, e o pós dessa situação toda? Na minha rotina, a criança, ela vai entrar no centro cirúrgico com a mãe, com o pai, com o responsável, né? E no momento que ela dormir, a mãe sai. Quando ela for para a sala de recuperação, a mãe já vai estar ali do lado, porque antes dela ir para a recuperação, eu já estou chamando a mãe para ir para aquele local. Então, a mãe vai receber a criança ali na sala de recuperação. E ela a criança não vai ficar sozinha, né? Não vai ficar sozinha. É óbvio que durante a cirurgia ela vai ficar aos meus cuidados, junto com a minha anestesista, mas quando ela estiver acordada, a mãe vai estar sempre junto, tá? Ou o pai, né, o responsável. E ela vai ficar ali na sala de recuperação, então o protocolo lá no hospital é 4 horas para adenoidectomia, porque ela precisa fazer xixi, precisa se alimentar, precisa ver se não vai ficar enjoadinha. Geralmente tem uma dorzinha de garganta, né? Uma dorzinha leve, que a gente usa qualquer medicação analgésica e resolve, né? Ela pode ter aumento de secreção nasal nos próximos dias, sabe? Isso é bem comum, assim, porque existe um processo inflamatório ali, cicatricial, então ela pode ficar mais secretora, né? Ela pode roncar mais até do que roncava Pode. depois, antes da cirurgia, Pode. nos primeiros dias, né? Pode. Ainda mais se ela tiver uma amígdala limítrofe e a gente não mexer na amígdala.
por causa de um efeito chamado Bernoulli, né, físico, porque vai entrar mais ar pelo nariz, e aquele ar vai vir com mais força na garganta e pode os tecidos da garganta virem para dentro, assim, ser uma pressão negativa que puxa. Então, ela pode roncar mais, e isso até acontece com frequência. Mas isso depois passa, né? Porque o organismo se adequa a isso, o cérebro compensa também. Então, Não, perfeito. Lúcia, até a gente passar para a próxima pergunta, que tem uma pergunta ainda no final. Eu queria só para... a gente teve agora, faz mais ou menos uns 6 meses, uma situação bem interessante, né? Teve uma editora, que não importa o nome, né? sim, Que usou material de um livro, acho que mais antigo, né? Porque a cirurgia é diferente do que se fazia antigamente do que se faz hoje. Completamente diferente, inclusive os cuidados, né? Então eu fiz a pergunta que eu fiz para ti de como é que funciona, do pai, a mãe tá junto antes e logo que a criança acorda. Porque nesse livro tinha uma coisa muito medieval, inclusive, né, Lúcia? Então a Luciana nos ajudou muito, né, a fazer, ela identificou isso, porque isso chegou, né, Lúcia, no teu consultório, né, uma mãe apavorada, porque na escola tinha um livro contando que era uma coisa medieval, né, e a nossa associação, né, a Sogot, ela, junto com a Luciana, que, né, esteve na frente disso, a gente conseguiu entrar em contato com a editora, explicar como é que funciona a situação hoje, porque esse livro está em várias escolas no país, né? Então a gente fez questão de fazer uma campanha, né, Lúcia, para a editora. A editora, inclusive, removeu esse livro dentro da sua biblioteca e a gente pôde, com isso, falar, né, e passar material. A gente publicou um material para explicar o que tu está explicando agora, né? Como é que funciona na prática a cirurgia, que a criança não fica sozinha em nenhum momento, os pais estão sempre junto, né? exato. Eram memórias da autora, né? Memórias, inclusive, de um outro país, que a autora é descendente, e feito com anestesia local, que Com a é criança uma coisa, acordada, com a criança imagina. acordada, e o irmãozinho esperando, porque ia ser o próximo, e ela passando pelo irmão e mostrando coragem para o irmão não ficar. É duro de ler, inclusive. Isso nos abalou muito, né, Lúcia, na Com época, né? certeza, né? Porque Obrigada, Joel, por ajudar nessa. Não, isso é o dever da Sogot, né? A gente poder fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Levando a informação séria, atual, que é o que a internet precisa, né? A gente precisa disso, a gente precisa do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, vamos seguir a nossa última pergunta, né, Bárbara? Última pergunta. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que 90% dos pais fazem para o médico otorrino quando é indicada a retirada de adenoides, porque a gente sabe que as adenoides são um tecido linfóide que produz células de defesa. Então, se eu tirar essa adenoide, vai prejudicar a imunidade dessa criança? Não. A gente tem um anel de proteção. Então, não é só a adenoide, nem só as amígdalas. Existe esse mesmo tecido linfático, né, em volta do caninho que liga o ouvido ao nariz, na base da língua, que produz essas imunoglobulinas, que são essas defesas que a gente tem contra os vírus e as bactérias, tá? Geralmente, quando a gente opera uma adenoide, essa adenoide ela já está doente, ela já está esgotada, ela já não está produzindo eficientemente esses protetores nossos. Inclusive, pode ter bactéria lá dentro, isso é bem comum, em biofilme, que é o mesmo que a gente tem no tártaro, sabe? As bactérias agrupadinhas e ajudando uma a outra. E daí, quando a gente usa o antibiótico, a gente não consegue Penetrar. Não, tem que ocorrer a remoção mecânica. Então, o mais óbvio, assim, é que quando a gente indica, quando bem indicado essa cirurgia, a gente vai estar melhorando o sistema imune da criança, a gente vai estar melhorando a saúde dela como um todo. Bom, maravilha. Pessoal, então assim, a gente tem agora um quadro do tipo que é o Mitos e Verdades. Então a gente vai fazer um bate-bola aí com perguntas, né, que a Bárbara e o Rodrigo vão fazer. E a única resposta permitida aqui é mito ou verdade. Ai, meu Deus. Então tem que ser de bate-pronto, assim, não tem... Tá? Vamos lá. Então, Bárbara, contigo. Vamos lá.
Então, doutora Luciana, mito ou verdade? Crianças com adenoides aumentadas sempre precisam operar? Mito. Adenoide aumentada pode causar otites? Verdade. As adenoides voltam a crescer com frequência depois da cirurgia? Com frequência não, mas é possível. Retirar a adenoide prejudica a imunidade? Mito. Respiração bucal pode causar alterações na face da criança? Sim, com certeza. A cirurgia da adenoide pode ser feita junto com a das amígdalas? Pode. A criança ela ronca só por causa de adenoide aumentada? Mito. Não. Adenoide aumentada pode causar mau desempenho escolar? Sim, verdade. Pode. É isso aí, muito obrigada pela tua presença, pela tua contribuição. Obrigada, gente. Excelente, Prazer. excelente. Luti, a gente está muito feliz de te receber aqui. A gente tem um carinho gigante por ti, tá? E a gente está contigo aí, tá? Obrigada, gente. Tá? Então, Continue abrilhantando a vida das crianças. ajudando as crianças e a gente está junto contigo, viu? Obrigada. Tá? Então eu queria agradecer muito a tua presença, tá? A gente fica muito feliz. E pessoal, sigam @Rádio Otorrino, YouTube e Spotify. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que tem alguma criança com adenoide aumentada. E não se esqueçam, saúde não é brinquedo. Até o próximo programa. Tchau, tchau.